25 Kiren Saga Capítulo 77 Monte Antor Autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfu.net. Por favor confira o site, link na descrição. Ponto de vista de Jun. A cena não mudou muito. Só eu, a garota e o cadáver. Meio cadáver. A única coisa que foi adicionada à cena foi 2, 3, 12, 13. Mais 13 figuras vestidas de branco e cobrindo seus rostos. Eles apareceram do nada apenas alguns segundos depois que eu explodi o justiciar em uma gosma sangrenta. Seus looks eram únicos, mas semelhantes entre si. Eu nunca vi uma cor de olhos assim antes, mas pode ser cinza claro, não sei. Eles também estão segurando armas estranhas. Alguns parecem warpicks e outros têm correntes neles. Meio que pareciam armas ninja, mas eu conheço armas ninja e essas claramente não são. As próprias pessoas davam um ar de nórdicos, mas não agiam como nórdicos, o que me fazia não ter tanta certeza se eram nórdicos ou de outra raça. Mas é uma cena estranha, no entanto. Uma garota com olhos vermelhos e se parece com uma senhora de uma família de prestígio, de pé e guardada por 13 shinobi estranhos como pessoas que provavelmente compartilham a mesma ascendência. Você está bem, jovem senhorita? Não se preocupe, ele não quer fazer mal. Ela falou por mim. Mais do que isso, quando ela o fez, eles se acalmaram um pouco e mostraram menos hostilidade para mim. Ainda, como você sabe disso? Eu perguntei de uma forma presunçosa. A garota olhou para mim e eu pude sentir seu sorriso por trás do véu. Eu posso dizer. Ela disse. Eu não consegui esconder minha mentalidade cansada. Perfeito. Outro esquisito. As pessoas não mostraram nenhuma reação, exceto uma. Insolente. Peça desculpas ou eu o obrigo. Ele saiu e apontou uma lâmina curta para mim. Os outros suspiraram e balançaram a cabeça. Aparentemente, suas ações estão fora do normal. Eu olhei para o cara e ele parecia estar em uma idade próxima a mim. Sua postura e técnica de segurar armas são novas para mim. Parecia interessante. Aponte isso antes que você se machuque, garoto. Uma voz veio atrás de mim. Era a Ju apontando o arco para ele. A situação congelou por alguns segundos, mas alguém quebrou o gelo. Pare de se envergonhar, seu tolo. A voz de uma garota veio de uma das figuras brancas. O cara não recuou e pressionou ainda mais. Sim, pare de se envergonhar e peça desculpas imediatamente. Suspiro. Eu estava falando com você, cabeça de gelo. A garota falou mais uma vez. O menino ficou surpreso, pois parecia que ele não esperava. Ele estava perdido de vergonha agora. Não pense muito nisso. Eu disse. O quê? Eu não preciso de você para me confortar. Ele gritou comigo. A situação era divertida. Eu meio que vejo que essas pessoas não são tão sombrias quanto parecem. Ainda assim, acho que não posso ficar assim o dia todo. Há algumas coisas que eu quero fazer. Eu acho que tudo correu bem, mas eu preciso ir agora, se você me der licença. Eu me virei e apontei para Ju. Espere. A garota de olhos vermelhos gritou. As pessoas que estavam sendo perseguidas, por favor, leve-nos até elas. Ela parecia preocupada com eles. Tudo bem, eu vou voltar para eles de qualquer maneira. Ela acenou com a cabeça e sussurrou algo para seu povo. Alguns deles correram e trouxeram alguns cavalos um minuto depois. Acho que precisamos nos apressar. Você e seu amigo podem dividir a carona conosco para... Hein? Ela estava falando comigo, mas de repente parou e olhou para o lado. Os outros também seguiram seu olhar em guarda. Eu não estava detectando nada estranho daquela direção. Era apenas Ju trazendo de volta os cavalos de fogo. Ah! Portanto, essa garota também tem uma boa capacidade de detecção. Eu senti que a menosprezei um pouco. Sistema. Mostre seus níveis. A garota era menor LV.19 maior, e mais forte que eu. O menino que agiu de forma hostil comigo era menor LV.16 maior. Os demais variavam entre menor LV.30 maior e menor LV.15 maior. Esta é uma força séria. Alguns deles eram ainda mais fortes do que os justiciars. De qualquer forma,
Ju veio com os cavalos de fogo e alguma comoção aconteceu entre essas pessoas. Eles claramente não viram este vindo. Eu pulei no meu cavalo e olhei inexpressivamente para eles. Levaram um momento para processar o que aconteceu e montaram em seus cavalos silenciosamente. Quem são essas pessoas? Ju chegou perto e perguntou. Ao mesmo tempo, o garoto que mostrou hostilidade para comigo se aproximou da garota de olhos vermelhos e perguntou. Quem é aquela pessoa? Eu e a garota podíamos ouvir de uma longa distância, então nos entreolhamos com curiosidade. Eu não faço ideia. Tio, Povialina, cavalgamos com pressa na direção que aquele jovem misterioso também nos guiou. Eu estava com muita pressa para terminar a missão que me foi confiada pelos anciãos, mas parecia que este jovem já havia cumprido a tarefa. Ele disse que cuidou disso sozinho. Não sei o quão poderoso ele é, mas ele claramente o exibiu de propósito quando matou aquele justiciar, talvez exagerado, não sei mais. Tudo o que posso dizer é que ele não mentiu para mim. O único problema é, ele é muito imprevisível. Pessoas imprevisíveis mostram muitas possibilidades futuras e são difíceis de ler. Bem, ele não pode mentir na frente dos meus olhos, então acho que não há mal nenhum. Afinal, as pessoas imprevisíveis são as mais interessantes. Mais do que isso, este cavalo que ele monta é claramente um Atronache. Um Atronache que pode se remodelar só é mencionado nos contos da Guerra das Três Bandeiras durante o Planeimeld, /N. Planeimeld, um evento que ocorreu The Elder Scrolls Online. Isso foi feito por Molag Bal quando ele tentou arrastar Nirn para fora de Mundus e levá-lo para seu reino. Durante o Planeimeld, foi dito que alguns conjuradores poderiam atingir esse grau de controle de um Atronache e forçá-lo a assumir a forma que desejassem. O melhor palpite é que esse jovem é de uma facção de muito prestígio que se destacou na escola de conjuração. Talvez os filhos de Afara, mas essas pessoas não vêm aqui. O local mais próximo que oferece prática de conjuração é o Colégio Finterold, mas esses fazem parte do mundo exterior e temos um bom relacionamento com eles. Eu preciso começar a aprender Ascri de agora em diante. Mas é também outra arte perdida. Enquanto eu estava afundando em meus pensamentos, meus membros do clã pararam seus cavalos, o que me alertou. Parece haver algo à frente. Eu vi 3 dos Frost Atronaches parados à frente guardando um lugar. Por favor, me dê um segundo. O jovem saltou de seu cavalo e foi até eles. Ele então começou a bani-los de volta para Oblivion. Ele é bom, disse o líder da equipe. Eu posso ver isso também. O líder da equipe está apenas trabalhando temporariamente para mim, mas é ele quem está realmente dando as ordens. Como a terceira jovem senhorita, meu papel é apenas agir solenemente e parecer bonita. De qualquer forma, o jovem parecia ter feito e nos sinalizou para irmos na frente. Jovem, você realmente pegou todos eles sozinho? O líder da equipe perguntou. Ei, nada muito especial. Eu apenas escondi um monte de Frost Atronaches por aí e eles caíram direto na armadilha. Bom trabalho. O líder da equipe disse, escute, esses elfos têm muitas armaduras de qualidade e alguns objetos de valor. Vou oferecer a você um bom preço por eles. Mutar. O jovem concordou sem pensar. Ótimo. Você e você. Saquei os corpos e queime-os. 3 da equipe desceram e iniciaram o trabalho. O restante continuou seguindo o jovem. Não muito tempo depois, alcançamos os adoradores de Talos. Eles pareciam bem. Senhor Mago, você votou, encontrou uns tal. Quem são essas pessoas? Um homem se aproximou rapidamente, mas parou quando nos viu. O jovem olhou para nós e sua mão tocou sua espada. Acho que já tinha mencionado isso antes. Droga. Esqueci de contar. Bem-vindo. Sou um viajante e estes são meus guardas. Esta manhã encontramos um menino que foi ferido na neve. Seu nome era Vulcur e ele disse que Talmor estava perseguindo sua família. Então nos reunimos para ajudar. Vulcur está vivo. Talos te abençoe, minha senhora. Onde ele está? Ele está de volta ao acampamento com alguns dos meus guardas. Pode ficar tranquilo. Isso não era totalmente verdade, mas também não menti.
Encontramos o menino no território do clã e quando descobrimos que alguns adoradores de Talos estavam em perigo junto com uma infiltração de Talmor em nossa terra, isso teve que ser respondido com firmeza. Levamos também algumas encomendas e mantimentos para o assunto daquelas pessoas. Mas o problema ocorreu rapidamente, ou acho que isso foi natural. Essas pessoas já decidiram fugir para Windermere e serem protegidas por Ulfric Stormcloak. Isso causará problemas a longo prazo. Podemos pedir ao clã Firemani para acolhê-los, mas isso precisa de um contato prévio, embora sejam nossos aliados juramentados. Que dor de cabeça. Enquanto eu pensava em uma saída para isso, o jovem participou da conversa. Suspiro. Você pode simplesmente ir para Winterhold. Winterhold? Este lugar está condenado dentro de alguns anos. Ele não sabe disso. As pessoas tentaram dizer isso a ele, mas ele disse, eu não ia ajudar neste assunto. Mas se vocês forem para Indeon, podem causar um problema político. Não pergunte sobre os detalhes, mas você pode realmente ir para Winterhold. O lugar começou a mudar há 3 meses. Algum sujeito reconstruiu uma parte da cidade velha. Ele está procurando pessoas para trabalhar para ele lá. Leve este símbolo para Winterhold e pergunte por Trudivar o amante Elística. Conte-lhes o que aconteceu e tudo vai ficar bem. Ele não mentiu. Meus olhos me disseram isso. Isso é novidade para mim e claramente novidade para todo o clã. Winterhold está sob a misericórdia do Bloodsails Clan. Mesmo o colégio não opera abertamente na cidade. Se alguém conseguir controlar aquele fantoche de Jarla, então a cidade pode ser libertada. Olhei para o líder da equipe e ambos entendemos o que precisa ser feito. Também enviaremos 2 homens com você para Winterhold. Este é o número que podemos dispensar por enquanto, pois estamos em uma missão importante no momento. Disse o líder da equipe. Quem quer que seja essa pessoa, devemos entrar em contato com ela. Isso é claramente de grande importância. Este jovem é de fato do colégio. Ele queria escondê-lo, mas de fato tivemos a sorte de conhecê-lo. Eu não posso agradecê-lo o suficiente agora. Depois disso e daquilo, nos separamos dos adoradores de Talos e agradecemos ao jovem. Ele foi pago pela armadura élfica que o saqueamos e parecia querer se separar rapidamente. Suspirar. Pessoas interessantes são realmente raras. Acho que vou pegar esse guarda e fazer uma visita ao solo sagrado antes de voltar para meu clã chato. Tio, ponto de vista de Jun. Eu odeio colocar minha identidade em situações como essas. Eu tive que ajudar os adoradores de Talos impedindo-os de ir para um freak. Isso é uma dor de cabeça, mas valeu a pena. O problema é que esses shinobi brancos como pessoas e a garota de olhos vermelhos podem descobrir algo sobre mim. Eu odeio isso. Eu tenho uma fobia em relação ao meu vazamento de identidade. Isso é algo que foi martelado em mim pelo próprio tio Delvin. Ele me ensinou a importância do sigilo quando se trata de lidar com as pessoas e também a importância da fama. É por isso que meu nome como João Dari é o meu famoso, aquele em que fico bem. E mesmo que eu não queira que ninguém descubra sobre mim agora, eu tive que colocá-lo na linha pelo bem daquelas pessoas. Para dizer a verdade, eu não deveria ter agido. Eu só poderia dar instruções para o Winterhold e nada mais. Mas quando vi a garota de olhos vermelhos com aquele olhar aflito, senti vontade de agir. Eu realmente tinha que ser o herói. Estúpido. Estúpido. Você não é nenhum herói. Ah! Meu cérebro está superaquecendo agora. Oman. Quero um beijo, nhá? Nefertiti acordou e está fazendo uma cara fofa. Suspirar. Não está mais com raiva. Não pode ser. Sim, por favor, me beije. Nhá, você me beija, nhá. Oman. Se você me beijar, nhá, você será feliz, nhá. O que há com essa lógica? Beije-me, nhá. Mutar. Aqui. Veja. Você se sente bem, nhá. Apenas enfie isso na boca e vá dormir. Dei a ela um peixe seco e a coloquei de volta na cesta. Ela ficou realmente atrevida. Eu também. Ju cavalgava ao meu lado. Quero um peixe. Não, me beije. Suspirar. Isso não vai acabar. Após meio-dia de cavalgada rápida, chegamos ao nosso destino. Monte Antor.
O Monte Antor é uma montanha a sudoeste de Enterode e a oeste do Santuário de Azura. Antigos Nords construíram uma Odio apenas alguns metros abaixo do cume da montanha. A montanha é mais famosa como o local da batalha entre Olaf Caolho e o dragão Númenix durante a Guerra da Sucessão. Olaf Caolho era o Jarl de Oiteron naquela época. Após a morte do último rei da dinastia de Esgramor, uma guerra civil estourou entre os domínios e o vencedor foi Olaf. Um de seus atos foi matar Númenix, um dragão que foi dito ser um mal-humorado que destruiu aldeias inteiras, queimou cidades e matou inúmeros nórdicos. Eu vim para este lugar por apenas um motivo. A palavra muralha. Uma parede de palavras é uma parede gravada com um conjunto de palavras na língua do dragão. Vários Word Walls podem ser encontrados em vários locais em Skyrim. No jogo, em cada Word Wall, uma dessas palavras pode ser destacada. Uma palavra destacada é uma palavra de poder, ela está associada a um certo grito que o jogador pode usar no jogo. Mais importante ainda, as Sword Walls nas montanhas são covis de dragões. Posso considerar que minha chegada a tal lugar já é uma tentativa de ganhar as palavras antes que os dragões voltem ao mundo. Quando cheguei ao local, parecia um grande quintal com algumas pedras aqui e ali, além de uma longa escada que leva a uma área mais alta na montanha. Encontrei algumas urnas funerárias e algumas flores aqui e ali. Aparentemente, alguns nórdicos cremavam seus parentes mortos e mantinham as urnas funerárias aqui. Isso pode ser um terreno sagrado agora. De qualquer forma, preciso copiar as palavras na parede e seguir meu caminho. Caminhei pelo local em respeito aos mortos enterrados e avancei imediatamente para a escada. No topo da escada ridiculamente longa, encontrei o Odd Wall. Uma pedra meio circular esculpida na montanha com entalhes decorativos nórdicos no topo e runas alfabéticas draconianas ao longo de toda a parede. É isso. E mesmo que eu procurava. Que bobagem é essa? Ju aproximou-se da parede e olhou para os personagens que não entendia. Seu ignorante. Esta parede não tem preço. A quantidade de conhecimento registrada aqui não pode ser avaliada com um senso de valor humano normal. O que você quer dizer? Cada palavra nesta parede é uma possível palavra de poder, mas é apenas uma que estou procurando agora. Ela deve me chamar. Cadê? Isso será como o jogo em que a palavra chama o jogador ou devo encontrá-la sozinho? Eu realmente. Espere. Aqui. Esta palavra está emitindo poder. Esta palavra tem 4 runas. Eu as reconheço. Eslen, se bem me lembro, significa carne. Slen é a segunda palavra do grito Isiform. É Islenus, que significa estátua de carne de gelo. É um tum para congelar o oponente sólido. Ainda não pratiquei este tum. Mas é ridiculamente forte. Pode se transformar um homem em uma estátua sólida de gelo, um mamute em um mamute preservado. Pode ser usado para conservar alimentos. Ok, vou parar por aqui. Já existe um feitiço para isso. De qualquer forma, preciso entender essa palavra como no jogo. Alguma ideia? Devo chamar o Augur? Ainda não. Vou apenas canalizar mágica para a palavra? Vamos ver. O que é isso? Por que isso? Uá. Arg. Jun, você está bem? Você pode me ouvir? Eu posso aqui, Ju, mas eu sinto. Eu não posso. Minha carne. Isso é. A carne. A palavra. Está me afetando. Ah. Ah. Uf. Uf. Isso foi extremo. Eu caio de bunda depois dessa experiência. Eu entendi. A carne. Afinal era assim. Minha cabeça ganhou muito conhecimento. Ganhei uma compreensão do termo carne. Não um entendimento humano, mas um entendimento de dragão. Isso foi estranho. A carne dos dragões é algo totalmente diferente dos mortais. Que modo profundo de pensar. Não consigo nem descrever em linguagem mortal. Apavorante. Estou bem agora. O que foi isso agora? Eu ganhei algum conhecimento. Suspirar. Ju suspirou. Eu disse que estudar é prejudicial. Este idiota. Bem, tanto faz. De qualquer forma, vou copiar essas palavras na parede em linguagem de dragão, para o seu bem, e se um dia você quiser aprender o Tum, escreva o que vou dizer.
Levantei-me e comecei a copiar as palavras na parede em alfabeto dracônico enquanto Ju estava copiando depois de mim com o alfabeto comum. Depois que terminamos, ela me entregou o seu bilhete e comecei a corrigir seus erros e a escrever uma tradução. O produto final é esse. Sublinhado não Vilbron da Maanda Arrotin do Fim Fudins Bormaurim, Prusando em Alcriar que Crenus lendo Vazamos Lucindo Gavon. Os noblinорdes lembram-se destas palavras do Paiuar. Até mesmo o melhor aço pode dobrar e quebrar, mas a carne dos verdadeiros homens é inflexível. Kirin Saga capítulo 78 Esquema de Alina, ponto de vista de Jun, quem se atreve a invadir os terrenos sagrados do clã Moonblade. Seriamente. Ei, Ju, quem são aqueles Moonblades? Nenhuma ideia. Fiquei surpreso com aquela voz alta. Era um pouco familiar, mas eu realmente não lembrava de quem era a voz. Era de um homem jovem e carregava uma sugestão de ser irradiado. Olhando em volta, vi alguém andando pelas ruínas ao redor da escada que eu estava descendo. Assim que nossos olhos se encontraram, nos reconhecemos imediatamente, embora estivéssemos escondendo nossos rostos. Oh! Ei Sebraine! Você! O que eu vi foi Sebraine, um daqueles shinobi de branco com a garota de olhos vermelhos. Foi ele quem levantou uma espada curta para mim. O que você está fazendo aqui? Este é o terreno sagrado do nosso clã. Ele estava falando comigo com irritação. Isso mesmo. Clamou Omblade. Eu ouvi corretamente. Sim. Desculpe, eu não vi nenhum sinal ou marcação dizendo que este é o terreno do seu clã. E se for esse o caso, então por que não é guardado? Ele claramente não tem ideia. O que há de errado, Skywalker? Céu. E agora? Quem disse isso foi alguém que acabou de entrar em cena. É a garota de olhos vermelhos. Minha senhora, esses dois estão invadindo o solo sagrado. Você percebe que parece uma criança do jardim de infância que está reclamando com a professora sobre outra criança. Suspirar. Não tenho certeza do que está acontecendo aqui, mas não fazia ideia de que este era o terreno sagrado de algum clã. A menina olhou para mim e acenou com a cabeça. Que compreensão. Tenho certeza que os terrenos normalmente não são vigiados, mas deixamos alguns banners aqui e ali para marcar a área. Skywalker lembrou de algo e disse. Ele está claramente descontente comigo. Eu realmente vi alguns banners antigos, mas eles realmente pareciam velhos demais para serem usados para qualquer propósito. Eu disse, e com todo o respeito, nunca ouvi falar do seu clã antes. Além disso, esses terrenos costumavam ser Dragonlairs e, daqui a 4 anos, eles retornarão aos seus legítimos proprietários. Apenas não se preocupe. É assim mesmo. O de olhos vermelhos disse enquanto franzia a testa. Então deixe-me fazer uma pergunta. Você colocou a mão em alguma coisa neste terreno? Que pergunta? Eu não roubei nada e não cheguei perto das urnas funerárias. Esta era a verdade. HMMM. Você disse a verdade, mas não respondeu a pergunta. Ela estava cobrindo o rosto, mas acho que ela estava sorrindo. Talvez eu tenha apanhado uma flor de lá. Ela franziu a testa novamente depois que eu disse isso. Interessante. Então é assim que funciona. Você é um místico. Cheguei a uma conclusão. Essa garota tem um dom natural para o misticismo. Ela consegue detectar mentiras. Ah! Pessoas com talento inato são misticismo. Que irritante. Com base em sua cor de olhos que é diferente do resto de seus membros do clã, ela é claramente algo especial entre eles. Não apenas em status, mas também em talento. Além disso, descobri que ela é de um clã chamado Moonblade. Acho que sei sobre ela tanto quanto ela sabe sobre mim agora. Provavelmente. A garota olhou para mim com seus olhos encantadores como se estivesse se divertindo com o que ouviu. Como você ousa falar assim? Você vai pagar por desrespeitar Lady Crimson One? Ao contrário de todas as nossas expectativas. O sujeito chamado Skywalker sacou sua lâmina e correu para mim. Até mesmo a garota que aparentemente se chama Crimson Moon ficou surpresa e tentou detê-lo. Ele estava claramente pretendendo começar uma briga comigo desde o início. E ainda por cima já disse a palavra mágica. Mesmo se você for um príncipe daédrico,
Nunca me desafie. Darius Missur. Eu ia dizer a famosa frase que digo toda vez que alguém me desafia, mas fui interrompido pela ação de Ju. Ela desembainhou sua espada curta e correu para enfrentar Skywalker. Esse Skywalker foi claramente bem treinado. Seu nível era igual ao de agir em termos de velocidade e força. No entanto, o que mais me surpreendeu foi o uso de artes marciais. Nesse mundo, as artes marciais são raras e pelo que pesquisei, só são utilizadas por quem consegue aproveitar sua aura. Os movimentos que ele mostrou são realmente interessantes. Ainda assim, nada para me impressionar. Julanar é mais rápido e mais forte do que ele, e as técnicas que ensinei a ela são superiores aos movimentos dele. Ele também usou uma lâmina curta no início, mas quando foi pressionado por Ju, ele pegou outra lâmina. Eventualmente, ambos começaram a usar o estilo de lâmina dupla. Suas técnicas de arma, por outro lado, são melhores que as de Ju. Parecia que foram marteladas nele desde tenra idade. Eu estava ficando farto da luta sem sentido, então decidi detê-los com magia, mas senti um forte olhar sobre mim. Aquela Crimson Moon estava olhando para mim como se ela fosse se mover assim que eu me movesse. Acho que isso vai se arrastar para uma grande luta agora. Eu usei o feitiço chamas. O feitiço de chama é mais básico do nível iniciante, apenas para ver do que essa garota é feita, mas o resultado não foi claro. Ela usou magia Frost e nós nos envolvemos em nosso próprio duelo mágico. Eu não fui duro com ela desde o início, mas ela começou a empurrar ferozmente. Esse nível de pressão feroz não significava nada para mim. Eu estava apenas tentando ver o limite de um jovem do clã oculto. Se eu tiver que avaliar o nível dela com base na classificação do colégio, ela pode ser considerada uma classificação de estudiosa da destruição. Você é bom, conjurador. Ela disse. Vamos levar a sério. Até agora, estávamos usando apenas uma mão e a área de confronto de feitiços parecia que éramos iguais. Só porque eu quis. Mas essa garota agora adicionou sua mão livre e lançou o feitiço em mim. O duelo estava virando a seu favor e meu feitiço estava sendo adiado. Só porque eu quis. Use a outra mão. Ela queria que eu encarasse sério, mas eu só achei fofo. Eu não pude deixar de sorrir. Eu ajustei a saída de mágica e parei seu empurrão com apenas um elenco de mão. Ela parecia um pouco confusa, mas em sua mente, ela claramente estava justificando isso para si mesma. Acho que devo acabar com isso. Eu a empurrei para trás com uma forte canalização que a fez abrir seus lindos olhos vermelhos. Ela pensou que poderia me empurrar com base em seu talento natural em magia, mas eu esmaguei sua expectativa. Alguns segundos depois ela estava em seu limite e seu feitiço estava a um dedo de ser completamente suprimido. Só para não machucá-la, cancelei a magia dela e a minha ao mesmo tempo, mas ainda a empurrei um pouco para trás. Quase vi um rosto bonito sob o véu com o qual ela cobria o rosto, mas que pena que ela estava longe. Não. Skywalker entrou em pânico durante seu duelo com Ju e a empurrou. Ele então correu em minha direção para me impedir de machucar a jovem de seu clã. Eu não queria lidar com o uso de magia, então recebi ele com um chute. Depois desarmei, dei alguns socos e chutes, e ele estava pronto para ser sacado. No chão. Nós nos submetemos. A garota disse, não vamos lutar contra você. Olhei para o menino no chão e disse, por causa de suas ações impulsivas, você trouxe dificuldades para sua senhora e pode tê-la prejudicado. Espero que isso sirva de lição. Eu tentei dizer algo legal só para parecer justo. Essas crianças são de um clã oculto e não tenho certeza se elas me deixarão em paz se eu agir com arrogância agora. Não, isso é minha culpa. Crimson Moon disse, tive que pará-lo quando eu tive a chance, não para me juntar a ele. Fiquei animado, peço desculpas sinceramente. Realmente não há necessidade, eu entendo. Posso te perguntar uma coisa? Com certeza. Seu talento no lançamento de magia é claramente muito superior. Eu queria saber, você é um conjureiro ou um piromancer? Firimage? Eu sou um místico. A garota ficou chocada mais uma vez. Ela olhou para o nada e começou a pensar. E as técnicas de luta que você usou agora?
Esse é o meu próprio estilo. Ela ficou sem palavras. Enquanto isso, Skywalker se levantou do chão e olhou para mim. Como posso te chamar? Este Skywalker estava perguntando assim pelo meu nome. Tudo bem. Você pode me chamar de Darth Vader. Eu disse mal reprimindo meu riso. Darth Vader, da próxima vez, não vou perder. Ele declarou como se fosse igual desde o início. O que você quiser. Siddharth, você pode me chamar de Lua Carmesim do clã Moonblade. Eu testemunhei sua habilidade e a reconheci. Você aceitaria minha oferta para se juntar ao clã Moonblade? Crimson Moon falou como se estivesse me oferecendo um pedaço do céu. Minha senhora, você não pode estar falando sério. Nós nem sabemos o passado dele. Skywalker, vou deixar isso para os anciãos decidirem. Lua Carmesim, mas minha senhora, este assunto vai piorar se som. Skywalker, essa é a minha palavra final. Lua Carmesim, hein? Desculpe-me, mas eu não estou interessado. O quê? Como ousa recusar uma oferta da senhora? Skywalker, eu aconselho você a não usar a palavra ouse com ele. Isso o leva a fazer o oposto completo. Júlio, tudo bem, eu te desafio a se juntar ao meu clã. Lua Carmesim, não interessado. Oma é só meu, Nia. Nefertiti, isso mesmo, diga a eles, Nefertiti. Uá. Tão fofo. Lua Carmesim, não toque. Por favor. Lua Carmesim, não. Por favor. Lua Carmesim, não. Como você se atreve a recusar o pedido de minha senhora? Skywalker, esse cara menos aprende. Lua Carmesim, tio, Povelina, depois de um tempo de discussão, consegui dar um tapinha naquela gata, ela era tão fofa. Nada fofo cresce em Skyrim, mas esse foi o gato mais fofo que eu já vi. Não muito tempo depois, Darth Vader e seu companheiro pegaram a estrada e partiram. Fiquei muito deprimido depois que ele recusou minha oferta. Alguém com esse talento pode trazer mudanças para o clã e fazer com que prosperemos ainda mais. Tenho certeza de que ele é alguém do Colégio of Interworld. Sua habilidade mágica revela sua classificação como um mago. Ele claramente é uma figura famosa lá. Até a garota com ele era talentosa e tinha uma atmosfera afiada ao seu redor. Eles não usaram a aura na luta, mas nós também não. Parecia que tínhamos quase a mesma idade, mas eles poderiam exercer mais habilidade do que nós. A magia de Darth era simplesmente forte. Mais forte do que eu por níveis. Eu estava sendo bloqueado como se estivesse enfrentando uma montanha. Além disso, sua habilidade manual era superior às técnicas comuns do clã e igual às artes secretas. Para sua sorte, o Skywalker comigo não é muito perspicaz, mas pude ver o poder e o potencial nele. Ele não mentiu para mim sobre sua especialidade como místico, mas claramente havia mais do que isso. Ele também não mentiu sobre suas técnicas de luta. Seu nome, no entanto, era uma farsa completa, nem eu precisava usar meus olhos para perceber. Ele é uma pilha ambulante de interesse. Não consigo tirá-lo da cabeça agora. Da próxima vez. Da próxima vez. Não vou perder para ele. Skywalker Svakin também estava animado. Não tenho certeza de como seu e Sebraine e seu cabeça quente cooperam um com o outro em tamanha harmonia. Esse cara era tão simples. Svakin é um amigo de infância meu e ele subiu ao posto de Skywalker recentemente. Com licença, senhora Lina, mas como vamos relatar isso aos anciãos? Relatório. Você está louco. Eu proíbo de dizer uma única palavra sobre o que aconteceu aqui. Eu disse apressadamente. Por que isso? Eu não acho que nenhum problema surgirá se nós relatarmos alguma coisa. Claro, haverá problemas. Como posso dizer isso a ele? Como você acha que os anciãos vão reagir quando descobrirem que fui derrotado por um jovem como ele? Eu não entendo. Tudo correu bem. Espera. Você não pode estar falando disso. Claro, ele me derrotou no meu ponto forte com total facilidade. Esta é a minha chance. Não, Alina. Quero dizer, minha senhora, isso não pode acontecer.
pode afetar nosso relacionamento com os Firemanes. Ouça aqui. Meu futuro será decidido por mim, não por qualquer clã ou ancião. Eu disse isso antes e declarei minha decisão na frente de todo o clã e eles concordaram. Tecnicamente eles foram forçados a concordar, mas eles ainda concordaram. Claro, não vou me envolver em uma situação com a qual não posso lidar, então vamos investigá-lo minuciosamente. A partir de agora devemos nos preparar. Estou ingressando no Colégio Finterold. Tio que premonição meu ouvido está zumbindo. Qual orelha? Júlio, à esquerda. Alguém está planejando problemas para você. Júlio, e à direita? Alguém está se sentindo bem com você. Júlio, o que acontece se forem os dois ao mesmo tempo? Então você está sendo arrastado para um esquema por alguém que gosta de você. Júlio, Kiren Saga capítulo 79. Um pedido de ajuda. Nós nos despedimos do menino e da menina Moonblade e então nos dirigimos diretamente para o oeste junto com a cordilheira que liga os porões de Tipal e Winterold. Nosso objetivo é viajar rapidamente com pressa para Oinwar Pass, uma passagem entre as montanhas que leva dos desertos de neve ao norte das montanhas até os planos e as florestas no sul. Essa passagem normalmente não tem viajantes e não tem nenhum bandido monstro no jogo, mas diferente do jogo, lugares como esse deveriam ter algo assim. Felizmente para nós, os cavalos Flametronash assustam bandidos e bestas. A viagem continuou suave para o oeste e viramos quando avistamos a passagem. Não há estrada neste local, mas o caminho foi aberto e pudemos acelerar o ritmo. O caminho subia até chegarmos a um caminho estreito que se estendia por uma curta viagem que não levava mais que 15 minutos. Durante o passeio, vimos restos de esqueletos de animais e homens pendurados nas paredes e colocados de uma maneira estranha e assustadora. Havia também um altar e um santuário pertencente aos divinos chamados Akai. De qualquer forma, o caminho continuou, mas o sol já havia se posto. Viajar à noite é uma loucura, mas acampar neste tipo de lugar não era algo que eu gostaria de fazer. Nós cavalgamos a toda velocidade pela primeira vez na jornada. Jules se apaixonou pela rapidez com que o cavalo Flametronash pode correr. Foi uma experiência emocionante, mas precisava de muito controle. Depois de um tempo, chegamos aos planos ao sul das montanhas e começamos a pegar leve. Continuamos usando o feitiço Visão Noturna e continuamos indo para o sul até chegarmos a uma estrada. Demoramos um pouco para achar uma placa de trânsito. Demorou, mas deu tudo certo. Meu destino era a Vila Nigate, uma vila construída em torno de uma pousada para viajantes e considerada parte de Tipali, mas tem uma localização única entre os 3 porões de Tipali, Winterold e Astmarsh. Eu estava viajando para esta pousada como a primeira parada do meu plano de treinamento. Ao redor da pousada, havia alguns locais interessantes e lugares que pretendo visitar. A leste, estão as ruínas Forsaken-Cave e Urgreen Overlook. Para o noroeste, de onde viemos, estão Irombin Barrow e Silverdrift Lair. A oeste, há um bosque chamado Joded Grove. E, finalmente, a sudeste, há as ruínas de Corvanjund. Todos estes lugares são locais de grande interesse para quem conhece o valor e os segredos que há neles. A maioria deles são antigas ruínas nórdicas de eras passadas. Apenas Joded Grove é apenas uma visão natural e um lugar onde eu espero encontrar um troll. Nos próximos meses, pretendo conquistar o máximo que puder desses lugares. Alguns deles são muito perigosos e alguns inimigos são simplesmente impossíveis de enfrentar em tal lugar para o eu atual, mas com um grande plano, vou conquistá-los de forma limpa. Revisei esses planos com Julanar enquanto nos aproximávamos da estalagem. Assim que detectamos sinais de atividade humana, banimos os cavalos Flametronash e passamos a caminhar. Magos como eu são tratados com frieza por aqui, enquanto aventureiros são sempre bem-vindos. Desta vez prefiro o tratamento de aventureiro. Entrando na aldeia, já era noite mas os aldeões estavam acordados e os guardas patrulhando nos avistaram. Nos trataram com desconfiança mas como declarei minha identidade de aventureiro, fui recepcionado e conduzido até a pousada. A pousada era o centro da cidade,
Havia alguns trabalhadores madeireiros e um fitoterapeuta na aldeia, mas todos trabalhavam para a pousada no final. Depois que entrei na pousada, notei que, como muitas outras tabernas, a Nighatin consiste em uma enorme taberna com uma lareira no centro e o balcão na extremidade oposta da sala da entrada. Algumas mesas de madeira estão espalhadas pela taberna, todas com cadeiras e velas. Além da choperia, a pousada também possui alguns quartos menores com camas e reservados para clientes pagantes. Quando entrei, a pousada estava quase vazia. Encontrei uma mesa, mas as coisas no chão, e sentei em uma cadeira descansado meus ossos doloridos. Um pouco depois, uma sombra veio em nossa direção e falou: "Ah, olá, viajante. Venha para o Nighat em busca de comida ou hospedagem." O homem que falou é um nórdico, meio careca e com barba. Sua aparência me lembrou daquele NPC, o estalajadeiro Ardling. Meade, comida quente, um pouco de peixe defumado ou seco e um quarto para dois. Passar a noite. Estou viajando há semanas. Vou pagar alguns dias adiantado com comida e tudo. Uma semana, hein? Tudo bem, bem-vindo ao Nighatin, rapaz. Meu nome é Ardling. Qualquer coisa que você precisar, é só gritar. Obrigado, eu disse. Diga ao meu velho Ardling, há alguma notícia sobre magos por aqui? O homem franziu a testa e fez uma cara aborrecida. Já vi magia suficiente na minha época para saber como ficar longe dela. Eu também ficaria longe do mago do Jarlen Dawnstar. Se você quer ser um idiota, vá para a faculdade em vez disso, Winterhold. Eu sabia. Agradeci ao homem e esperei pela comida. Olhando ao redor da pousada, avistei alguns idosos sentados aqui e ali. Eu estava procurando por alguém em particular, mas não consegui reconhecê-lo. Suspirar. Acho que vou pelo caminho lento. Afinal, de agora até o mês que vem, sou residente do Nighatin. Tio, um tempo depois na solidão. Sininho, 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 esta peça é boa. HMMM. Devo fazer assim como faço normalmente ou devo esculpir do jeito que João gosta? Ei! Estou ficando tonto e é quase noite. Eu deveria me limpar antes que Svidi e Bijona venham do colégio. A oficina fica à sombra do Castelo Dour. O local começou a fervilhar de clientes há um mês e a Legião Imperial começou a fazer todo tipo de pedidos como se um ferreiro nascesse com 10 mãos. Se João estivesse aqui, ele já teria me espancado e me arrastado para algum lugar para beber. Meu irmão odeia esse tipo de trabalho, mas acho que ele ficará bem, faça o que fizer. Nada supera tanto em se divertir quanto em fazer trabalhos também. Ainda assim, ele é um tolo quando se trata de ferro e aço. Ele só quer martelar a peça algumas vezes e magicamente ela fica pronta. Ele nunca suportou coisas que levariam muito tempo como ferraria e combates longos, mas estranhamente, ele gosta de alquimia e caça. Acho que nunca sei como a cabeça dele está funcionando. Suspirar. Sinto falta de suas piadas intermináveis sobre dragões. Falando em dragões, Bijona também gosta muito deles. É algo que tem a ver com ruivas. Suspirar. Você está suspirando como João agora. Uma voz veio atrás de mim. Bem, eu estava pensando nele. Eu respondi sem olhar. Esta era minha irmã. Se Bijona ouviu você, ela pode ficar com ciúmes dele, você sabe. O que? O que essa garota está dizendo? Ah, você corou. Svidi começou a agir como um tolo. Tudo começou recentemente, quando ela foi aceita como aluna de algum bardo famoso. Estou preocupada com ela, mas algo me diz para não fazer isso. Bijona começou a acompanhá-la ultimamente, então acho que ela ficará bem. Sinto muito, esta é a oficina onde Lufur trabalha. Um jovem da minha idade e altura entrou pela porta. Ele olhou para mim e seus olhos se ergueram. Ah! Aqui está você. Eu sinto que o conheço. Ele parece um guerreiro e cheira a mar. Não é isso? Ongen? Sim, você se lembrou de mim. Ah! Ele começou a rir e ficou encantado quando me viu. Bem, eu sou chamado de capitão agora. Ah! Ele disse enquanto sorria. O que traria esse cara aqui? Ele se dava bem com Jun, mas não comigo. A quem devemos o prazer, Capitão Ongen? Ah!
Para o chefe Jun, é claro. Chefe. Svidi ficou surpreso. João. Fiquei surpresa. Ah, não me trate com frieza agora, vamos. Bem, entre. Convidei-o a entrar na loja e ofereci-lhe um assento e um pouco de hidromel. Para dizer a verdade, eu não deveria entrar em contato com você até 3 meses a partir de agora, quando você quiser ir para o Winterhold e se encontrar com o chefe. Mas posso precisar de sua ajuda mais cedo do que o esperado. Apenas nos diga o que está acontecendo primeiro e por que você chama meu irmão de seu chefe. Ah! Aconteceu há 4 meses. O boss literalmente mudou nossas vidas. Um dia ele veio para Dawnstar. O que Ongen disse a seguir foi uma história estranha, mas se encaixa perfeitamente com o que João fez. Primeiro ele disse que João fez um desafio com o Jarl de Winterhold. Depois foi para Dawnstar e se tornou dono de um navio. Ele pegou o navio e fez um confronto com alguns cultistas e piratas e escapou dos dentes da morte esmagando-se através deles. Havia também uma garota que eu não reconheço chamada Ayla de Julanar com ele. Depois que ele fez as ações poderosas, ele enganou o malvado Jarl e se tornou um Tani. Então ele abriu alguns negócios e uma casa de banho em Winterhold junto com alguns pequenos projetos. Esses projetos fizeram dele o homem mais popular da cidade e uma figura forte que empregou centenas de pessoas. Tudo em 4 meses. O chefe é um gênio absoluto aos olhos de muitos e ele é o único que pode manter uma cidade moribunda como Winterhold de pé novamente. A razão para o dilema da cidade são os piratas e eles são os donos do Jarl. Mesmo se o chefe pudesse de alguma forma enganar o Jarl para deixá-lo em paz, a notícia acabaria vazando para os piratas. Esse problema foi antecipado pelo chefe e ele me deu um plano de como agir 3 semanas atrás, pouco antes de partir para uma jornada de treinamento, mas um problema imprevisto aconteceu. O que é? Tínhamos um velho ferreiro na cidade que nos fornecia tudo o que precisávamos. Depois do primeiro confronto com os piratas, achamos que o velho não era suficiente, mais do que ele ficou doente há uma semana. Eu estava encarregado de a cidade junto com Trudvar, Woz e Carlo, mas havia um pouco no que podemos fazer, e se os alunos do colégio nos ajudassem, seus preços esgotariam a quantidade de dinheiro que temos. Afinal, estamos falando de magos. Então você quer que eu vá? Não pensei nisso como a primeira opção, mas fiquei deprimido e pedi para falar com Ladino Urina, a mãe do chefe. Ela me disse para ir até você imediatamente. Mamãe disse isso. Svidi exclamou. Você também chama ele assim? Ongen ficou surpreso. Bem, só as meninas podiam chamar sua mãe. João era exceção. Mesmo que a diretora não tenha lhe contado isso, você deveria ter vindo até mim desde o início. Os negócios do meu irmão são meus assuntos. Você também está me dizendo que eu serei o ferreiro-chefe, certo? Bem, ouvi dizer que você é um ferreiro muito bom. O irmão é um dos melhores. Não, ele é o melhor. Svidi me defendeu. Eu entendo, eu entendo. Suspirar. Ela começa a agir infantilmente novamente. A única razão pela qual eu trabalhava aqui era porque o salário era ótimo e eu podia ver Bjorn o dia todo do outro lado da rua. Mas se meu irmão está ligando, não ouso atender. Mesmo que eu não veja Bjorn. Eu me sinto mal. Mas John sempre disse uma palavra quando se trata dessa situação. Se bem me lembro era Bruce antes de enxadas. Mas não sei por que ele usou a enxada para descrever uma garota. Quero dizer, a enxada não é tão bonita ou precisa de criatividade para fazer uma. Ele deveria ter usado alguma ferramenta bonita em vez disso. De qualquer forma, pensar nisso não vai adiantar. Eu vou com Ongen depois que acabar com o dono. Olá, alguém. Ouvi uma voz conhecida. Essa é a Bjorn. Svidi saltou de seu lugar e foi ver Bjorn. O que atrás nesta hora? Alguns segundos depois, algumas figuras chegaram ao lugar onde eu estava sentado com Ongen. Muito tempo, rapaz. Essa voz alegre como sempre é a tia Skadi. Ela veio de seu clã então. Seguindo-a, outra figura encapuzada apareceu. Parecia outra tia Skadi. Eu trabalhei minha mente rapidamente e adivinhei quem ela é. Esta é a suposta irmã da tia Skadi e a misteriosa mulher que primeiro ensinou João a lutar. Devo admitir.
Esta mulher é 100 vezes mais assustadora do que a tia Hilda. Até um gêmeo se levantou em respeito. Tias cadê? Bem-vindo. Boa aparência, rapaz. Quem está com você? Ah, aquele é um gêmeo do torneio. Ele trabalha para João. Scadi e a outra mulher que eu acho que é Hilda olharam para Onjem, que mal parecia sereno. Esta é a dona da loja do outro lado da rua, tia Scadi Firemani. Bombeiro. Onjem perdeu seu compositor, hein? Desculpe. Sou capitão de um pequeno navio e trabalho para o chefe João Dari. Ele é. Eu conheço João. A outra mulher falou, eu ensinei ele a lutar. Então esta é a Hilda. De qualquer forma, prazer em conhecê-lo, rapaz. Scadi interrompeu. Estamos aqui para levar Bijona de volta, mas ela queria ver sua irmã antes de irmos. Também queríamos ver se você quer ir para Winterhold. Podemos levá-lo ao longo do caminho. É. Então é assim que está indo. Na verdade, Onjem veio com o mesmo propósito. Parece que há algumas complicações com o trabalho de João em Winterhold. Eu disse a eles o que Onjem me disse. O silêncio tomou conta por um tempo. Então, como está o menino? Scadi perguntou enquanto olhava para Hilda. O Boss teria resolvido qualquer problema sem precisar preocupar ninguém. Ele não pode se preocupar, então ele está bem. Algumas pessoas vieram à cidade há algumas semanas dizendo que alguém com a descrição do Boss os ajudou dos perseguidores de Talmor matando todos eles. Esta foi a última vez que sabemos sobre suas notícias. A julgar por seu caráter, ele conseguiu lidar com isso muito bem. Devo ir para o Interol amanhã e depois para Endelme encontrá-lo lá. Parecia que ele estava ocupado. Scadi então questionou Onjem sobre João e toda vez que ele respondia, ela e Hilda davam um pequeno sorriso. Nada estava estranho do meu lado, era apenas ele brincando. A única coisa em minha mente era a Bijona que partiria amanhã. Acho que tenho um motivo a menos para ficar agora. Svidi terminará seus estudos e eu irei buscá-la para que não seja um problema. Depois de um tempo, Hilda, Scadi e Bijona se despediram e foram embora. Onjem também saiu e eu levei Svidi para casa. No caminho, encontramos Batliborn, que quase chorou quando soube que eu iria para uma luta e ele não poderia acompanhá-lo. Ele. Isto vai ser divertido. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.